como sugerir os livros dos melhores autores da Espanha, claro, depois do Siglo de Ouro, sem ter que apresentar toda a minha dissertação aqui para vocês. Porque houve uma alteração na virada do século XIX para o século XX que trouxe uma visão sobre crítica, sobre arte, sobre cultura, sobre literatura jamais vista na Espanha. Vem comigo então para eu te contar sobre a geração mais quixotesca de todas. Não é apenas o Peter Gay que considera mais de 150 anos, mais ou menos, como o período do modernismo. Quando nós estudamos literatura em língua espanhola, isso fica ainda mais claro. Do século XIX até os anos 60 ou 80 do século XX, a literatura hispânica passou por vários movimentos, várias gerações diferentes, que se diziam como modernistas ou não defendendo esse título, no final das contas, elas eram também. A minha favorita, justamente aquela que vem após o realismo, o naturalismo, tem um pé no simbolismo e uma perna inteira na crise da virada do século, bem singular da Espanha, debatendo em busca de uma verdade nacional e ou existencialista, sem essa retórica pesada que esteve tão presente durante o século XIX. Ou seja, eles valorizavam muito a precisão léxica, propondo a renovação do país, inclusive nas artes, na literatura e na filosofia. E por surgir neste ano, ficou conhecida como La Generación del 98. Mas há uma grande questão aí. Até hoje não existe uma visão, conceito totalitário que faça com que todos os teóricos estudiosos conceituem numa lista exata todos os autores que pertenceriam à geração de 98. Porque, lembre-se, o início do século XX é uma miscelânea, uma mistura de várias coisas, vários pensamentos ao mesmo tempo. E existem autores que são considerados da geração de 98, mas que partilhavam ideias, pensamentos, filosofias, estéticas de outras gerações também, de outros grupos. Alguns deles muito próximos, outros que divergem bastante, como é o caso de Ramiro de Maeztu e Ángel Ganivet, que sempre são citados, ou como Manuel Machado, ou Vicente Blasco Ibáñez, o autor que nós vimos no início desse mês, que são um pouco mais controversos e nem todos aceitam se fazem parte de 98 ou não. Mas hoje eu compartilho com você 5 nomes mais importantes ou os mais imprescindíveis para se conhecer, para se ler La Generación del 98. E junto a cada nome eu vou te sugerir 3 obras deles. Vamos começar com Ramón de Valle Inclán, o autor da jornada de leitura conjunta deste mês. Alguns críticos o colocam como modernistas, ou seja, os vanguardistas do início do século, que acaba evoluindo para um campo próprio, ficando igual a Machado, praticamente sem estética, sem compartilhar estética com o outro. Mas a Lili Litvak, de El Modernismo, considera que Valle Inclán pertenceu aos dois. Ele tanto foi vanguardista quanto compartilhou dos ideais de 98 também. Já Donald Shaw, outro estudioso muito importante da geração de 98, coloca Valle Inclán única e exclusivamente como vanguardista. Isso porque em toda a sua obra se destacam as novelas e o seu teatro, especialmente a criação do esperpento, que como nós vimos seria uma deformação da realidade, feita de modo sistemático, como em Luxas de Boêmia, que estamos lendo juntos esse mês. É o puro sentimento de 98. No entanto, nas suas 4 sonatas, um compilado de poesias, cada uma referente a uma estação do ano, encontramos ali 4 excelentíssimos exemplares de poesia modernista, vanguardista. E se for para tratar exclusivamente do seu teatro, antes do Esperpento, outra forma, outra visão, La Cabeça de Dragón já apresentava, antes do Esperpento, uma visão extremamente singular sobre o que é arte. E nesse processo de equivalência, da transição de um vanguardista para a Generación del 98, temos o imprescindível Antônio Machado, que está juntinho ali
com o seu irmão Manuel Machado. É um pouco mais vanguardista mesmo. O Antônio Machado, com seus poemas extremamente íntimos, como o apresentado aqui, Campos de Castilla, trabalha o nacional, a estética, a natureza, a idiosincrático da cultura do país, mas sempre tendo uma visão pessoal do íntimo, esse mesmamento dos seus personagens ou do seu eu lírico. Mas se você quer uma visão modernista por excelência do cotidiano, Juan de Mairena trata da resolução da simplicidade ante os problemas cotidianos. Trabalha assim a mente, mas não é algo tão íntimo, tão subjetivo quanto Campos de Castilla. Só que, se você é daqueles que vai buscar um texto mais teórico, mais profundo, para entender mesmo o pensamento artístico, cultural, social dessa geração, por isso eu vou estar sempre trazendo uma obra mais teórica, mais filosófica de cada um. Las Complementares são um conjunto de postulados do Antônio Machado sobre a sua própria teoria poética e o que ele defendia como arte literária. Outro autor de 98, que inclusive aparecerá aqui na nossa próxima resenha desse mês, é o Azorín. O valenciano José Augusto Trinidad Martínez Ruiz foi um jornalista, ensaísta, dramaturgo e crítico muito ferrenho. Enquanto que o Valle Inclán, o autor que estamos lendo esse mês, era bem mais teatral, o Azorín, que ganhou essa alcunha, que quer dizer ave fina, era tímido, era mais subjetivo, ensimesmado, por isso trabalhava bastante com ensaios, por isso apresentou muito com este pseudônimo diversos ensaios. Ele tem uma linguagem mais cuidadosa que os demais, cheia de arcaísmo até para alguém modernista, e as suas inovações modernistas estão justamente no desejar frases mais breves, mais simples, sem tanta rebuscação, né, mais diretas. Ele quase não descreve nada nos seus textos. Para começar, então, a sugestão das escritas desse singularíssimo dentro dele, a Generación del 98, te indicar o livro que eu vou apresentar ainda essa semana. Fica de olho, devido aos nossos atrasos, vamos ter vídeos todos os dias dessa semana. Um dos meus favoritos desse movimento, que é La Ruta del Don Quijote, escrito quando o autor tinha apenas 30 anos, e é um texto muito significativo porque o Azorín é um dos mais jovens do movimento. Ele, diferente de outros personagens, não se conhecia, não teve contato. Machado, o Antônio Manuel Machado eram irmãos, trocavam muito a correspondência, debatiam através do jornal com o Unamuno, com o Ortega y Gasset, com o próprio Valle Inclán, Pío Baroja. Era uma efervescência intelectual do momento, eles estavam sempre trocando ideias. Como o Azorín nasce até depois deles, tem esse período histórico, inclusive, um pouco mais distante. Só que ele consegue detalhar, mesmo sem esse contato, em La Ruta del Quijote, todo o sentimento do movimento, todo o sentimento do grupo. Durante 3 semanas, o Azorín faz a rota do Don Quixote mesmo, ele percorre a rota do Don Quixote em La Mancha. Então, em cada uma dessas paradas, ele escreve crônicas que vão sendo paulatinamente publicadas nos periódicos da época. Ele ressalta, de certo modo, o caráter moral do herói, do Don Quixote, ajuda o leitor a entender a Espanha e o impacto que o Don Quixote teve e deveria ter naquele momento sobre essa Espanha em crise. Sobre essa Espanha, mais uma vez, em crise. Lembremos, o Don Quixote é a personificação, praticamente, da crise espanhola do Barroco. Um outro texto do Azorín, que é muito destacado pela crítica, ele é a Voluntad, que seria a fundação da novela contemporânea espanhola. E Las Confessiones de um Pequeno Filósofo seria uma contemplação irônica, semelhante àquelas feitas pelo meu autor favorito de 98, que eu já te digo qual é no final desse vídeo. Ele será o último a ser apresentado aqui. Junto com La Voluntad, Las Confessiones de um Pequeno Filósofo acaba formando uma trilogia, junto a uma terceira obra, que vai tratar exatamente sobre isso, da formação intelectual na Espanha, do conflito entre a ação e a contemplação que se tinha no cenário intelectual daquele período. Conversando muito assim, logicamente, com o Luces de Bohemia, que estamos lendo na jornada de leitura conjunta.
quarto autor sempre estará presente em quaisquer das seleções, em quaisquer das listas que os críticos mais divergentes possíveis produzirão sobre La Generación del 98. O Pío Baroja será considerado o mentor da angústia espanhola do século XX. Ele que foi parente de antropólogos, de artistas, pintores, diretores de cinema, ou seja, estava totalmente envolvido com a grande intelectualidade e os grandes movimentos artísticos do seu tempo, produziu um pessimismo que, diferente dos grandes existencialistas da Espanha, não parte de um pressuposto religioso. Suas novelas também serão organizadas em trilogias que vão tratar da Espanha, mas até, de certo modo, com um recorte na realidade básica do País Basco. Seriam elas La Lucha por la Vida e Tierra Basca. Mas eu posso sugerir para você um exemplar interessante desse híbrido entre romance e ensaio filosófico, vai ser preponderante na Espanha nesse período, do século XX de um modo geral, El Árbol de la Ciencia, onde ele conversa através de uma semi-biografia com o seu tio, o Dr. Torrijos, sobre as inquietações sociais, científicas, filosóficas e estéticas espanholas da época. E por abarcar tantas áreas assim de uma só vez, com esse viés tão pessimista, é um autor essencial, tanto para a Generación del 98, quanto para gerações artísticas que virão após este movimento. E só para te lembrar, não esquece que nessa semana nós teremos vídeos todos os dias para concluir, para ajustar o atraso que nós tivemos nesse mês. Assim como o Pío Baroja, vindo diretamente dele, País Basco, meu autor favorito, mais importante dos autores de 98, junto com o nosso queridíssimo Valle Inclán, por ser o grande pensador, o mentor, talvez, dos pensamentos que formariam a Generación del 98. Ele é um dos pioneiros no rebelar-se contra o atraso do país, do querer reconstruir a agricultura, a educação, as artes, a cultura, a economia espanhola, por buscar uma linguagem que rompesse com essa retórica pesada e especialmente por buscar valores nacionalistas, ao mesmo tempo universalistas, e que abordassem o patriotismo sem ser fascista, o que nesse início do século XX, especialmente na Espanha, que vai gerar diversas ditaduras, é algo extremamente difícil. Eu estou falando do mais quixotesco de todos, Dom Miguel de Unamuno. Eu sou tendenciosa, talvez, para pedir que você leia Dom Miguel de Unamuno, porque o meu TCC e a minha dissertação de mestrado foram sobre suas obras. Mas Dom Miguel, de fato, era um homem cultíssimo e, mais que tudo, coerente no seu pensamento. Um homem singular para sua época, que era acusado por um lado, acusado por outro, e, na verdade, tinha pensamentos extremamente próprios. Queria renovar o teatro e o romance da Espanha do início do século, até mesmo a forma como se fazia crítica literária. Foi filósofo, reitor, professor de grego, bateu de frente com todos os regimes totalitários do início desse século e do final do XIX também, criticado por praticamente todos os espanhóis da época. E dos seus poemas, eu destaco talvez o mais famoso de todos, mas que reverse esse barroco do início do século, como ele era apagado também com uma nova percepção, essa visão modernista, essa visão única sobre a Espanha, que é El Cristo de Velázquez, ressaltando sempre esse Unamuno inconformista, dele que é considerado também o Schopenhauer da Espanha. Temos El Teatro La Difunta, aquela obra que não é o que parece, para você que gosta de ler aquelas obras que nunca são o que parecem. E dos seus ensaios, o grande destaque, por mais que eu estude os romances, entenda o apreço e a importância deles para a teoria, para a renovação que o Unamuno propõe, mas talvez o formato com que ele tenha trabalhado mais e seja mais reconhecido sejam os ensaios. E desses conjuntos de ensaios, eu destaco aqui Del Sentimiento Trágico de la Vida, uma obra tão imprescindível que até apareceu na série mais recente agora do Star Trek, um dos personagens desse livro, em alguns outros momentos da série. Mas vou além, vou acrescentar um texto a mais. O mais quixotesco, talvez só depois do próprio Quixote mesmo, de Cervantes. Leia Niebla. E eu te sugiro a ler Niebla junto com El Sentimento Trágico de la Vida, com passadas largas, saboreando, correlacionando os dois textos. Ai, só sobre Miguel de Unamuno dava pra gente produzir tantos, mas tantos outros textos aqui, apenas sobre a sua percepção quixotesca, e poderíamos abrir um canal só sobre isso. Se você, inclusive, quer saber ou entender como todos os nomes da Generación del 98, até todas as grandes produções até 1936, foram percebidas, foram compreendidas
percorridas pela Espanha, é só ler os ensaios e as produções do Unamuno, as críticas sobre esses outros autores. Ele formou intelectualmente a Espanha do século XX, a percepção do Quixote no século XX e até mesmo influenciando na percepção que nós temos hoje sobre o Quixote, Então, eu deixo aqui para vocês essa lista imensa de sugestões para quem gosta de modernismo, para quem gosta de literatura espanhola, para a cultura e arte espanhola. Se você conhece alguns desses nomes ou já leu algum desses títulos mencionados aqui, comenta aqui embaixo se você curtiu esse tipo de vídeo, quer mais indicações de leitura, sugira sobre o que você gostaria que eu comentasse. Nos vemos amanhã, continuamos nos vendo no Instagram também, que possamos sair da biblioteca e ver muito além das manhãs vendo. Valeu!